Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Segunda-feira, 7 de maio. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Uma pesquisa mostra a evolução dos preços de alguns dos produtos mais consumidos pela população. Um projeto quer despertar nas crianças o interesse e o respeito pelo patrimônio histórico e artístico de Brasília. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Uma pesquisa realizada na capital mineira mostrou a evolução dos preços de alguns dos produtos mais consumidos pela população nos últimos 10 anos. São alimentos que fazem parte da mesa de todo brasileiro. E para que a compra do mês fique dentro do orçamento, muitas famílias precisam rever os gastos. Arroz, feijão, açúcar, farinha de trigo, macarrão. Produtos que estão em quase todos os carrinhos de supermercado e que não podem faltar na despensa. Há 10 anos, para comprar tudo isto que está aqui dentro do carrinho, o brasileiro gastava cerca de 17% do salário mínimo. Hoje, esta compra sai por pouco mais de 11%. E isto aconteceu porque, neste período, o poder de compra do brasileiro aumentou. O salário mínimo cresceu 211% e a inflação, 91%. E esta conta só não é melhor, porque enquanto itens como pão de forma tiveram cerca de 56% de reajuste, o açúcar refinado mais que triplicou de preço. O feijão também subiu mais que a média, com variação acima de 126% nos últimos 10 anos. Já o arroz, com reajuste de pouco mais de 81%, e o macarrão, com cerca de 70% de aumento, ajudaram a equilibrar a equação a favor do consumidor. Mas nem todo mundo percebeu o dinheiro a mais no orçamento. Por isso, vale pesquisar. Eu venho, olho os preços de um supermercado e olho do outro. Eu vou no supermercado, então às vezes eu olho na televisão também. Vou comprando o que der na oferta, vou precisando, vou comprando. E essa dificuldade para perceber o aumento do poder de compra ocorre, segundo Feliciano Abreu, responsável pela pesquisa, porque nem todo mundo recebe o mínimo. Para o economista, este comportamento do trabalhador pode ainda sinalizar um outro aspecto: o abandono do salário mínimo como indexador da economia brasileira. Antigamente, aumentava o salário mínimo, elas imediatamente aumentavam os produtos nas prateleiras dos supermercados ou no combustível, porque achavam que o consumidor já ia imediatamente ter um poder de ganho maior e com isso ele poderia gastar mais. Mas na verdade não é assim. Nós temos uma concorrência cada vez mais acirrada em todos os segmentos e essa concorrência ela acaba inibindo os aumentos abusivos de preço. E mesmo quem não está por dentro dos percentuais da economia, quando o assunto é as contas de casa, dá lição. Fazer muita pesquisa, confirmar mesmo os preços, trocar para conseguir se manter, né? Se fizer uma boa administração, dá para comprar de tudo um pouquinho. Um quinto dos brasileiros, dos 10 aos 19 anos, está acima do peso ideal. No Rio, um programa de educação alimentar na escola ajuda a mudar os hábitos de crianças e adolescentes. Pelo menos 6 em cada 10 estudantes brasileiros entre 13 e 15 anos de idade estão preocupados com o peso. Leonardo se achava magro demais, comia pouco e mal. Agora ele segue o cardápio elaborado por nutricionistas na escola pública onde estuda. Comecei a ficar melhor, mais animado, menos cansado. Já esta colega dele queria emagrecer. Maria estava acima do peso. Antes ela só comia hambúrguer, batata frita, cachorro-quente, refrigerante. Com o programa de educação alimentar na escola, tudo mudou. Eu perdi basicamente uns 3 quilos. Agora eu já me boto a roupa que eu gosto, que eu me sentir bem, eu vou colocar, entendeu? A partir desse nosso projeto, os alunos deixaram um pouco de consumir alimentos industrializados e passaram a consumir mais hortifrutis, alimentos mais saudáveis. Os programas desenvolvidos pelo poder público e as ações pedagógicas nas escolas são fundamentais, mas não bastam. Os especialistas alertam ainda para a necessidade da participação das famílias no processo de educação alimentar. É que o bom exemplo deve começar em casa. A nutricionista dá aos alunos as recomendações que os pais também precisam seguir e passar aos filhos. Ou seja, evitar gordura, doce e sal em excesso. Vocês precisam se preocupar com isso, com a questão da alimentação saudável. E até porque
vocês estão crescendo, se não criarem hábitos saudáveis agora, depois vai ser mais difícil. Aí, conforme os anos vão passando, vocês ainda vão ficando, as doenças vão surgindo. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia teme que os problemas dos jovens com a balança aumentem a incidência de câncer no futuro. Outra pesquisa mostra que 1/5 dos brasileiros dos 10 aos 19 anos está acima do peso ideal e 7% dos pré-adolescentes admitem que já provocaram vômito ou usaram medicamentos sem receita para emagrecer, o que provoca distúrbios alimentares como anorexia, bulimia e compulsão por comida. Temos as duas pontas, né? A magreza excessiva, que pode levar a uma taxa alta de mortalidade também. E a obesidade a médio e longo prazo, levando a um quadro de risco cardiovascular mais elevado nessas crianças. Cinza, marrom, vermelho, roxo. Então, vamos revisar os sinais? Cinza, marrom, vermelho, roxo. Inclusão. A mostra para todos. O movimento das pessoas com deficiência no Brasil está exposta no Memorial da Inclusão, na sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, até o dia 9 de maio. E a mostra possui todos os recursos de acessibilidade. Isso, e permitindo a todas as pessoas o acesso às informações. Por meio de uma linha do tempo, os visitantes fazem um passeio pela história da discriminação sofrida e da luta das pessoas com deficiência para terem seus direitos humanos garantidos. Anote aí o endereço: Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 564, Portão 10, Barra Funda, São Paulo. Um projeto quer despertar nas crianças o interesse e o respeito pelo patrimônio histórico e artístico de Brasília. 1.600 alunos de 11 escolas públicas do Distrito Federal estão percorrendo a trilha dos azulejos e conhecendo de perto as obras de Atos Bulcão. As marcas do artista estão por toda parte, desde o popular parque da cidade até a sede do Poder Legislativo. Os desenhos geométricos estão também nos azulejos da Igreja Nossa Senhora de Fátima e dão luz e sombra à fachada do Teatro Nacional. Para que os estudantes conheçam de perto a arte de Atos Bulcão, foi criado o projeto Na Trilha dos Azulejos, premiado como a melhor iniciativa de educação patrimonial do país. Com uma cartilha em mãos, as crianças conferem as obras. É uma atividade que faz referência ao quê? Ao nascimento de quem? De Jesus Cristo. O objetivo principal do projeto é levar as crianças a conhecerem Brasília, a mergulhar na cidade, a conhecer a cidade e entender o que é o patrimônio e que a cidade é patrimônio mundial, pelas obras de Atos Bulcão. Depois do contato direto com os painéis repletos de cores e formas, os alunos, na sala de aula, reproduzem a experiência que viveram. Eu fiz esse hemiciclo, fiz um quadrado e a cor dele é roxo e a outra laranja. Eu gostei muito do Atos Bulcão, achei as obras dele muito interessantes. Os professores também participam e aprendem como aplicar nas diferentes disciplinas o conteúdo artístico que foi transmitido às crianças. Quando eles vivenciam, né, o local, a obra de arte, eles relacionam ao que eles estão aprendendo. E aí essa aprendizagem se torna uma aprendizagem o quê? Significativa. E agora eu acho que eu vou aprender a dar mais valor para a nossa cidade. O Jornal Visual termina aqui. Obrigada pela companhia. Assista agora ao Repórter Brasil. Bom dia e até amanhã.